Olá pessoal, eu me chamo Marília e hoje nós vamos conhecer um pouco da atmosfera e hidrosfera que compõem o nosso planeta Terra. De início, temos aqui, a Terra é constituída por materiais sólidos, líquidos e gasosos. Essa estrutura externa, ela pode ser dividida em três partes: a litosfera, hidrosfera e a atmosfera. Hoje a gente vai estudar melhor a atmosfera e a hidrosfera. Quero que vocês observem a imagem e me respondam essas duas perguntas. Você já sentiu o vento batendo no seu rosto? Do que será que é feito o ar que respiramos? Até o final da aula, nós conseguiremos responder essas duas perguntas sem nenhuma dificuldade. Primeiro, vamos saber o que é a atmosfera. A atmosfera vem do termo grego, tá? Que significa duas palavras, vapor e esfera, e é composta por uma mistura de gases, e também conhecido como ar, tá? E envolve todo o nosso planeta Terra. O ar ocupa espaço. Eu tenho certeza que vocês já observaram, quando nós enchemos um balão, nós estamos soprando o ar e o balão vai enchendo, tá? Ele vai aumentando. Então, esse balão, quando enche, ele está ocupando volume, ele está ocupando espaço. Um exemplo, para a gente melhor identificar essa situação, é pegarmos uma seringa, puxar o êmbolo, tampar o canhão com o dedo. Quando você faz isso, você enche a seringa de ar. Esse ar ele vai ocupar todo o espaço. Quando você tentar apertar, e quando você vê aqui as partículas do ar, ela está toda espalhada, ocupando todo o espaço. Quando você tentar apertar essa seringa, ela não vai até o final, mas as partículas, elas irão se agrupar, se ajuntar e ocupar um espaço menor. Se você chegar a puxar novamente o êmbolo, essas partículas irão se espalhar novamente e ocupar todo o espaço. A resistência do ar, uma força que se opõe ao nosso movimento. Eu tenho certeza que ao andar de bicicleta, ao correr, vocês conseguem sentir o movimento do ar no corpo de vocês, na pele de vocês. Essa é a resistência do ar. Muitas vezes, quando nós andamos de moto ou corremos, nós sentimos algo tentando voltar quando o vento está muito forte, aquele vento colocando a gente um pouco para trás. Essa é a resistência do ar. O vento, O que é o vento? É o movimento do ar em relação à superfície da Terra. Então, todo aquele movimento que nós vemos aí, principalmente nas plantas, é o vento. O ar tem massa. Como eu falei antes, o ar ele possui volume, e ele também possui massa. Aqui eu coloquei um exemplo que vocês podem fazer em casa também. Pegamos um cabide, 2 balões, pegamos um balão, enchemos de ar, outro balão, enchemos de ar novamente, colocamos um em cada ponta e eles ficarão com o mesmo peso. Lógico que as bexigas elas têm que conter a mesma quantidade de ar. Se chegarmos a estourar uma dessas bexigas, o peso da outra bexiga vai se sobressair. Então, aqui, nesse experimento, nós conseguimos identificar que o ar possui sim massa, ou seja, ele pesa. A atmosfera exerce pressão. A pressão atmosférica ou pressão do ar é o nome que se dá a uma grandeza que é decorrente do peso de todo esse ar que existe sobre nós.
Os habitantes de uma cidade do litoral, sobre sua cabeça, possuem mais ar do que quem vive nas montanhas, por exemplo, né? Os moradores de uma cidade que fica nas montanhas. Então, quanto mais perto do litoral eu estou, mais ar eu possuo. A pressão atmosférica, ela pode ser medida por um aparelho chamado barômetro. Tá aqui uma imagem de como é um barômetro. E nas cidades montanhosas, o barômetro resiste a uma pressão menor que nas cidades litorâneas, como eu falei antes. Agora, nós vamos entender melhor a questão da hidrosfera, né? Mas o que é a hidrosfera? A definição de hidrosfera vai ser a camada de água da superfície terrestre que inclui desde rios, lagos, oceanos até lençóis de águas subterrâneas, né? Além disso, temos as geleiras e o vapor de água. Toda essa parte de água, seja ela no estado líquido, no estado gasoso ou no sólido, ela vai compor a hidrosfera. A hidrosfera é uma camada descontínua que engloba a água em todos os seus estados físicos, como eu falei, o gasoso, o sólido e no líquido. O ciclo da água, né? Ele também é conhecido como o ciclo hidrológico e refere-se ao movimento contínuo que a água faz pelo meio físico, pelos seres vivos, passando através da atmosfera, hidrosfera, litosfera e biosfera. A gente vai entender melhor como funciona esse ciclo já já. O ciclo da água ocorre por meio de mudança dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, ou seja, depende exclusivamente do Sol. Vamos relembrar um pouco, né? Vocês lembram que nós temos 3 estados, o sólido, o líquido e o gasoso, e cada passagem de um estado para outro, ele tem uma definição. Nós temos aqui, por exemplo, o estado sólido passando para o líquido. Quando isso ocorre, nós temos uma fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Como eu falei, o Sol é responsável por proporcionar a energia para que esse ciclo aconteça, né? A sua luz provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Ao alcançar determinada altitude, né, a água vai evaporar, vai chegar ao céu, ela vai passar do estado de vapor para o líquido, e é o que nós chamamos de condensação, e formar as nuvens, né? Depois, essas nuvens, elas vão precipitar, né, passar por um processo chamado de precipitação e começar a chover. Então, a água passou aqui do estado líquido para o vapor, do vapor passou para o líquido novamente e vai cair em forma de precipitação, ou de chuva, ou de neve, ou de granito, tá? Depois, essa água pode atingir aqui os rios, ela vai ser infiltrada pelos solos e voltar novamente todo esse ciclo. Além disso, nós temos a transpiração, que é um processo de eliminação que acontece por plantas ou mesmo por nós seres vivos, através do suor, das fezes, da urina, vai acontecer essa transpiração. Já as plantas, né, a transpiração dela ocorre através do vapor ou gutação, tá? Que é aquele líquidozinho que nós costumamos sentir quando estamos embaixo dela, como se tivesse uns pontinhos de água. O ciclo da água é importante porque garante que essa substância circule constantemente pelo ambiente, passando pelos organismos vivos e pelo meio físico. Temos aqui uma atividade, observem, resolvam, apresente para o seu professor. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye!